A paz do Senhor Jesus Cristo. João 15,5 diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos para a parte 11 do tema que temos estudado essas 2 semanas, a série Teologia. Vemos aqui claramente que a raiz é o principal. Jesus é como a raiz dessa videira. Jesus mostra que somos as suas varas. A seiva passa a partir da raiz. A raiz extrai todos esses nutrientes do solo. Passa para as varas e as varas saudáveis produzem muito fruto. Jesus disse: se você permanecer em mim. Vemos que a única parte da videira que não são ramos é a parte que não aparece, é a raiz. Porque numa videira só tem ramos. E ele diz que nós fomos enxertados de uma oliveira brava, de um zambujeiro, na oliveira verdadeira. Vemos sem dúvidas que ele simboliza como a videira, ou como a oliveira, uma planta frutífera, da uva ou azeitona. E vemos que mudando a natureza significa que éramos pecadores em Adão separados de Deus. Desde a queda o homem se esforça na sua condição caída, mas fomos feitos um pouco menor que os anjos. E a nossa batalha espiritual não temos como prevalecer sem o Senhor. Ele diz aqui: sem mim nada podeis fazer. O homem caído, separado de Deus, está limitado e escravizado. Mas agora, através da nossa comunhão com o Senhor, Ele muda a natureza daquele ramo. O ramo é enxertado. Ele muda a natureza. Que coisa maravilhosa, né, amados? E 2 Coríntios 5,17 diz que eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram. Amém? Nós temos uma nova natureza. 2 Pedro capítulo 1, do versículo 2 ao 4, que nós recebemos uma nova natureza, a natureza de Deus. Agora somos filhos de Deus, somos raça celestial. Raça celestial. A seiva vai passando e vai mudando primeiro por dentro, a essência. O ramo que era um zambujeiro velho, espinhoso e frutífero, agora ele é transformado num ramo frutífero. Então a frutificação se dá por dentro, na vida do cristão. Lá em Gálatas fala do fruto do Espírito: a paz, o amor, a alegria, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão. Coisa linda, né, amados? E a frutificação se dá por fora. Se por dentro nós resgatamos imagem e semelhança perdida, caráter, através da comunhão cada vez mais parecidos com o Senhor, por fora a frutificação está em obras de justiça, obra de arrependimento. Jesus diz: quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Obras e palavras com fé para a glória do Senhor. Através da nossa comunhão com Ele, vamos aprendendo a falar, a agir com fé, motivados por amor. Essa frutificação que o glorifica, porque toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quando vemos essa nova raça celestial, esses embaixadores celestiais que estão aqui na terra como peregrinos e forasteiros, eles trazem a atmosfera celestial, a unção que despedaça o jugo. Pessoas comuns, porque temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência da glória seja do Senhor e não de nós mesmos. A diferença é a presença do Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. Que grande privilégio é a nossa comunhão com o Senhor, o nosso contato diário com o Senhor pela graça. Assim que o Espírito Santo entra em nós, em Gálatas 4,6, ele coloca em nós um gemido: Abba, Pai. Este é o maior presente que um homem pode receber.
A morte espiritual diz que quando nasceram os netos de Adão, começaram a invocar o Senhor. Imagine quanto tempo Adão, que todos os dias, na viração do dia, tinha prazer na comunhão com o Senhor. Agora, enquanto não nascem os netos, ele se esquece de Deus, não tem saudade de Deus e vive uma vida agora sobre a preocupação, crise na família, dificuldade de espinhos e cardos, né? Então, a morte espiritual é essa ausência de prazer em Deus, na palavra de Deus. Quando Jesus ressuscitou lá em João 20, versículo 21, ele soprou sobre eles, recebei o Espírito. Sabe, quando Deus fez o homem, ele soprou sobre o homem o fôlego. Vamos ver que primeiramente é o fôlego espiritual, depois o fôlego físico, orgânico. Adão morreu primeiro espiritualmente, depois ele morreu fisicamente. Por último, que ele perdeu o fôlego da respiração do pulmão. Primeiro, ele perdeu a comunhão com o Senhor, a fome e sede do Senhor. Coisa maravilhosa, amados. É quando o Espírito entra, Jesus sopra sobre eles, lá em João 20, e eles ficam ali, até o Pentecostes. 7 semanas. 50 dias desde a Páscoa até o Pentecostes, eles ficaram buscando. Olha que ânimo que eles receberam. Aquele povo que estava ali tudo desanimado, abatido, Jesus sopra sobre eles, olha que avivamento. E eles começam a buscar a Deus em oração, até receberem do alto, como línguas de fogo. Isso sem dúvida é esse gemido de Gálatas 4:6 que diz, Abba, Pai. Essa fome e sede de Deus é o maior milagre. Foi perdido na queda. Sabe, esse interesse seu pela palavra, por estar ouvindo áudios da palavra de Deus. Esse é o interesse de estar no meio do povo de Deus, de pessoas cheias do Espírito Santo. Esse é o interesse de desabafar com Deus, contar tudo para Ele, orar, andar pela rua, falando com Deus, adorando a Deus, olhando para os perdidos, querendo que eles recebam Jesus. Este é o maior milagre. Aquele zambujeiro egoísta, secando, foi enxertado, a seiva passou. Deus é amor, amém? E mudou a nossa natureza. Agora está mudando o nosso exterior como é. Primeiro a seiva passa, muda a natureza do ramo. Depois o torna frutífero. E esse frutífero por fora é o desempenho dos santos. Deus primeiro nos chama de santos, depois nos dá esse desempenho. E isso não é um ato que nós fazemos religiosamente para Deus para ser salvos. As boas obras não são condição para ser salvo. As boas obras são o efeito da salvação. O Espírito de santificação entra naquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo e começa a mudá-lo. Esse é um presente também. A santificação é um presente. Tanto que o Senhor diz, eu sou o Senhor que te santifica. É lindo e maravilhoso ver essa transformação acontecendo da forma correta. Não de forma religiosa, forçada, debaixo de culpa e de esforço na carne. Mas a verdadeira santificação, ela é o efeito da comunhão, pela graça. Em 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 16 em diante ali, você pode ler, que nós somos transformados de glória em glória, contemplando e refletindo. Você está vendo? Você contempla, como diz o salmista no Salmo 27:4, uma coisa é pedir ao Senhor, que eu possa estar todos os dias na sua presença, na sua casa, no meio do seu povo, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Olha aí, olhos espirituais que contemplam a glória de Deus, ouvidos espirituais que aprendem, aí se arrepende, se converte e vai mudando o seu comportamento pela graça. Então a mudança ela se dá pela comunhão. O contemplar é que produz a frutificação. É este relacionar-se com o Senhor que produz as mudanças. Ele disse que quando alguém se converte para o Senhor, o véu, aquele véu que estava lá, o pecado, o mundanismo, lá em Isaías 59, fala que o homem caído em Adão, ele não consegue ver a Deus. Sabe por quê? Porque através do pecado, o diabo é como que sujasse a lente do coração. E o homem visse a Deus com medo,
e visse o pecado como algo melhor do que Deus. Desde a queda, o homem, ele tem a interpretação afetada, porque o inimigo, através do pecado e da contaminação, os espíritos imundos criam assim, o amargo passa a ser doce, o doce passa a ser amargo, o pecado passa a ser atraente, Deus passa a ser alguém sem necessidade. Então o homem, ele está totalmente o contrário. É como numa foto, né? Você tira ali o negativo, é claro, no negativo está claro, na foto fica escuro. Então é o contrário da realidade. Então o homem está completamente equivocado pelo espírito do erro, o pai da mentira, né? E quando ele se converte ao Senhor, o véu é tirado. Por quê? Porque o homem começa a se arrepender, o sangue começa a purificar, e onde havia mundanismo, carnalidade, influência de demônios, começa a ser purificado, e o Espírito Santo começa agora a dar a interpretação correta de Deus. Que Deus é amor, que Deus perdoa, que Deus está disposto a te abençoar, que Deus em Cristo perdoa todos os seus pecados, te salva gratuitamente. Aí começamos a receber a verdadeira revelação de Deus. É o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, do 9 ao 12, lá, que o Espírito Santo vem nos revelar o coração de Deus, revelar aquilo que está dentro de Deus e o que temos recebido em Cristo gratuitamente. É maravilhoso que, através dessa comunhão, que se começa de forma imperfeita, tudo se começa da onde se começa, né? Não se começa lá no nível 100, começa no nível 1. Lembre-se que o ladrão da cruz apenas olhou para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então tudo tem um começo. Se aquele homem descesse da cruz, ele iria se batizar nas águas, ele iria congregar no meio do povo de Deus e aprender a palavra, ele iria evangelizar, ele iria contribuir com alegria com o seu dom financeiramente. Não é verdade, amados? Mas ele creu em Cristo e foi salvo. A salvação é apenas o começo do processo. Nós somos salvos do pecado e do mundanismo, de Satanás, do império das trevas, para o reino de Deus, para a comunhão com Deus, para a frutificação e para tocar na vida das pessoas e trazê-las ao Senhor Jesus. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito Santo. Então, esse tema maravilhoso que estamos meditando, a teologia frutífera, mostra que o permanecer no Senhor dá a Ele espaço, dá a Ele condição, liberdade para produzir a frutificação. Então a frutificação não é algo que nós produzimos para Deus, é algo que Deus produz em nós e através de nós. Não é o filho que Abraão produz para Deus que vai ser a genealogia de Cristo, mas é o filho que Deus produz milagrosamente, sendo já estéril a sua esposa e ele de idade avançada, esse filho do milagre, Isaac, que vai ser a genealogia de Cristo. Então, não é aquilo que Abraão faz para Deus, mas é aquilo que Abraão recebe de Deus através da sua dependência, sua comunhão com Deus, sua fé em Deus. Este é o verdadeiro milagre. Servir a Deus no Espírito significa a dependência do Espírito, a assistência do Espírito e a frutificação. Por isso que diz o fruto do Espírito. Tem a obra da carne e o fruto do Espírito. O fruto ele não é produzido pela própria pessoa, pelo esforço, pela culpa, pela religiosidade. Ele é produzido no permanecer. Jesus disse: se você permanecer em mim. Como é esse permanecer? Eu falei, tudo que se comete de forma imperfeita. A pessoa, ela começa, ela compra uma Bíblia. Não entende quase nada que está lendo ali, mas ela compra. Como é precioso para o Senhor. Alguém se interessando nele. Aí isso é um mau milagre. Alguém que tem fome e sede. Que tem esse gemido. Abba, Pai. Isso é um mau milagre, irmãos. Porque isso vai nos direcionar a Deus para que Ele produza em nós o milagre. Primeiro da salvação, depois da frutificação. Aí está uma pessoa, compra uma Bíblia, começa a orar, pede a Deus direção de uma igreja, que ele está no meio de um povo, que ele está no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, para estudar a Bíblia, para receber, através de cada dom, de cada comunicação, o fortalecimento e a nutrição espiritual. É como diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23,
e também capítulo 2, versículo 2, que é o leite racional que produz o crescimento. O leite racional não falsificado. O que é o leite racional não falsificado? É aquela mensagem que Pedro, Paulo e João pregavam. A primeira mensagem de Pedro, que 3.000 pessoas se converteram, é: arrependei-vos e convertei-vos. Veja a necessidade. Arrepender-se é reconhecer que em Adão o homem se afastou de Deus. Nós temos uma carne. O sangue de Jesus nos purifica do pecado. E converter-se é com a ajuda do Espírito Santo, a sua orientação, a sua força, o seu trabalhar. Nós começamos a nos interessar por Deus, andar com Deus e revelar Deus nos nossos relacionamentos com as pessoas. Vemos então que esse permanecer começa pelo milagre desse gemido. A pessoa começa a ter prazer na lei do Senhor, estar no meio do povo de Deus, a falar com Deus. E Deus vai se tornando cada vez mais real. No início do processo, ela ora, não sente nada, ela vai na igreja, não sente nada, ela lê a Bíblia, não entende nada, mas ela está sendo fiel no pouco, no muito Deus vai colocar. Só dela estar lendo a Bíblia sem entender nada, indo no culto sem sentir nada, mas ela persevera nisso, o que Jesus disse? Se você permanecer em mim, e eu permanecer em você, você dará muito fruto. Plantado nos atos do Senhor, frutificará. É tremendo o maior espetáculo diante dos anjos. Demônios. É uma pessoa que recebe o Senhor Jesus, como diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, que renuncia os ídolos, o mundanismo, se volta ao Senhor e permanece até o fim. Coisa mais linda, irmãos. Que grande escapada, né? Lembra-se daquele endemoniado lá de Gadara, que tinha legiões de demônios, andava nu, todo ferido. Jesus coloca uma roupa, liberta ele. E dali em diante ele vai evangelizar 10 cidades. Uma pessoa que era antes tóxica, casa de demônios, hoje, agora, logo após, uma pessoa de Deus, cheio da glória, falando maravilhado da grandeza do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é maravilhoso que a frutificação, ela é apenas o efeito da comunhão. A frutificação não pode ser o alvo. A frutificação, ela é uma consequência de ter comunhão com o Senhor, de acordo com o que você está. A frutificação não vem de você tentar mudar o seu comportamento para tentar agradar a Deus. A frutificação não vem de você se esforçar por largar isto ou aquilo. Não, isso é religião. A frutificação vem dessa comunhão com o Senhor e ele vai produzindo novo querer, novo efetuar na pessoa. Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é nós que nos libertamos para que Deus nos aceite. Não é que nós nos libertamos e aí temos merecimento. Não. Ele nos chama e ele mesmo nos liberta. Como diz em 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus que nos chamou é que vai nos santificar no nosso espírito, alma e corpo, irrepreensíveis para a vida do Senhor Jesus. É coisa maravilhosa, amados, ver o trabalhar da graça. Desta entrega inicial, o Espírito vai produzindo o arrependimento, o dom do arrependimento. Deus vai mostrando, se a pessoa está numa igreja correta, que não apenas fica tendo profetada, revelamento, falando de bênção e vitória, não. Mas se a pessoa está diante de uma palavra genuína, que expõe a santificação, o arrependimento, uma palavra que tem cruz, que tem renúncia, que tem comprometimento com o reino de Deus e a justiça. Então, se a pessoa está diante de um verdadeiro profeta, que é o leite racional não falsificado, porque tem igrejas que falsificam acrescentando. Aí põe doutrina de homens, cobrança de comportamento, ficam aterrorizando o novo convertido, colocando ele debaixo da lei. Colocando um monte de regras e colocando na pessoa uma escravidão religiosa. Exigindo aquilo que o Senhor não exige. Isto é, colocar um fardo pesado, como os fariseus faziam, os legalistas. E por outro lado, tem a igreja do oba-oba, Uma vez salvo, sempre salvo. Não importa o que você faça com o seu corpo, Deus não está nem aí. Deus só quer o teu coração.
pode viver no meio do mundanismo, carnalidade, pecado sem arrependimento. Deus é amor, nós estamos na graça. É licenciosidade, é transformar a graça de Deus em dissolução. É não se importar com o pecado que matou o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que coisa séria, né? Então tem muitos pregadores hoje que, para arrebanhar multidões, fazem o evangelho da licenciosidade. Licença para o pecado, né? Porta larga. E por outro lado, a pessoa cai numa doutrina de fariseus aí, começa a proibir, né, certos alimentos e começa a exigir coisas doidas das pessoas, como colocar debaixo da lei de Moisés. Sabemos que no Novo Testamento nós vamos muito além dos 10 mandamentos, mas pela graça, não para ser salvos, mas como já salvos. E temos aí então o Evangelho da moderação, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pregadores que não acrescentam e nem tiram. E é sério ser pregador, viu? É sério. Se a pessoa não for chamada, está fazendo isso por dinheiro, isso é muito sério. Porque diz que maior rigor no inferno haverá para os falsos profetas. Maior rigor. Não é brincadeira não. Ficar enganando as multidões e tirando o dinheiro do povo. A Bíblia diz que aquele que acrescentar algo, será acrescentado às pragas escritas neste livro. Olha, só um louco mesmo para ficar criando essas doutrinas aí de homens. Não sabendo o que diz a Bíblia, nada acrescentes. Tem pastor aí acrescentando, um anjo me falou, Deus me falou para nós fazermos, Deus me mostrou para você trazer esse envelope e comprar esse objeto, Deus me falou. Irmãos, maior rigor. E tem aqueles outros, a Bíblia diz nada acrescente, nada retire-se. Não, agora Deus não se importa. Não dá nada, aqui que tem. Deus é amor. Vale tudo para ganhar adeptos e dizimista. Vamos fazer aqui um culto de jovens diferente. Vamos usar criatividade. Vamos colocar aqui um ringue de MMA, de luta, para atrair os jovens para Cristo. Para Cristo? Cristo disse, se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Cristo nos incentiva a piedade, a compaixão, a estarmos exercitando. O verdadeiro atleta de Cristo é que ele está curando enfermos, expulsando demônios, consolando os órfãos e as viúvas. E a pessoa está pregando um outro evangelho, um outro Jesus, por dinheiro. Se tira. Aí não tem problema mais o mundanismo, a carnalidade, o pecado. Só jogue teu dinheiro aqui. O que vemos sem dúvida é o quê? Está retirando. Está retirando a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz, aquele que retirar algo, o seu nome será retirado no livro da vida. Que coisa séria, né, irmãos? Mas o leite racional não falsificado é pregar sem criatividade, pregar em temor. Pregar o evangelho que Pedro, Paulo, João pregavam. Pregar o evangelho genuíno. O evangelho do reino de Deus e a sua justiça. E eu creio, amados, que ainda existe um remanescente que prega essa palavra. Pessoas que têm intenção pura, que são levantados, chamados por Deus, para gerar um povo santo ao Senhor. Jesus não disse, fazei membros, ele disse, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Que coisa linda, amados, uma igreja verdadeiramente alimentada pela seiva, ligado à raiz e recebendo a seiva da raiz. Lá em Colossenses 2 diz que aqueles que estão ligados à religião dos homens não estão conectados ao cabeça, não estão recebendo nutrição. E aí tem doutrina de homens que nada vale para vencer a sensualidade. Aí eles se esforçam, mas dentro, como os fariseus, um obreiro competindo com o outro, cheio de soberba, cheio de adultério, fornicação, maçonaria, mundanismo, politicagem, uma igreja totalmente misturada. Mas se ela receber a seiva, olha, conectada realmente com a raiz. O que é a raiz? É o Espírito, é o trabalhar da graça, é Deus mesmo. Então,
Agora imagine uma igreja conectada realmente com a raiz, recebendo a seiva verdadeira. O que é a seiva verdadeira, amados? É o alimento verdadeiro, o leite não, racional não falsificado. O que é? A palavra genuína, o evangelho verdadeiro. Então, quando a pessoa está recebendo uma nutrição correta, o evangelho genuíno vai produzir o quê? Santificação, frutificação inevitável. A frutificação, ela não é cobrada, não é forçada, manipulada. Ela é um milagre de estar conectado com a raiz. A raiz saudável, como Jesus diz lá em Romanos 11. Se a raiz é santa, os ramos também serão santos. É a coisa mais linda, amados. Uma igreja conectada em Cristo. Uma igreja que realmente não é religiosa, comercial, mundana, mas uma igreja, porque a palavra igreja quer dizer separado. Kalel, chamados, os chamados para fora, os chamados para ser separados do mundanismo, da carnalidade. Tem igrejas, amados, que não tem nenhuma separação do mundanismo. No dia da Copa do Mundo, anulam o culto, em cima do púlpito põe um telão, todo mundo com aquele negócio soprando lá e torcendo para o seu time. Time contra time. O que é nação contra nação? A Bíblia diz que nação contra nação será na grande tribulação. Deus não coloca um povo contra outro povo. Nação contra nação é coisa do diabo. Deus é chamado, nosso Jesus é chamado de Rei das Nações. Deus não dá uma nação contra outra nação. Guerra contra guerra não é coisa de Deus. Sinal do fim. Deus dá um para cooperar com o outro. Jesus diz, entre vós, ninguém queira ser o maior e dominar, mas entre vós o maior servirá ao menor. O que é o Espírito de Deus? É o Espírito da misericórdia, da compaixão e da cooperação. Tudo que não cabe em Cristo não cabe na igreja. Amém, amados? Então, Cristo jamais vai ungir uma pessoa para competir com a outra. O espírito de competição, lá em Gálatas, fala que os que fazem tais coisas não herdarão o reino dos céus. A competição, ela não é de Deus. A cooperação é de Deus. Com o meu dom, eu coopero, intercedo do bom testemunho para nutrir a sua vida espiritual. É como uma célula cooperando com a outra, você está entendendo? Nutrindo a outra. Ali se forma um organismo saudável. Agora, se um organismo tiver divisão, onde tiver divisão, haverá o quê? Destruição. Se o meu rim começar a competir com o meu fígado, o que vai acontecer? Morte. Toda casa dividida, ela cairá. Se Deus me ungir como pastor para competir com meu irmão, que também tem o Espírito Santo, será o Espírito Santo contra o Espírito Santo. É? Uma briga agora. Isso não cabe no Senhor. O Senhor jamais unge uma pessoa para dominar a outra, mas sim para lavar os seus pés, para servi-la. O dom que Deus me dá é para cooperar com o teu crescimento, a tua nutrição, para que você seja cheio do Espírito Santo. Deus não unge uma igreja para fazer um time de futebol, para lutar com a outra igreja, com o time de futebol. Isso é cego guiando cego. Aí faz um retiro de jovens para eles saírem do carnaval, e aí leva lá no retiro, aí é meninos contra meninas, futebol, aí é competição de quem sabe melhor o versículo, ganha o prêmio. Quer dizer, então se tira do mundanismo e se leva para o mundanismo. As obras da carne é competição, facção, divisão. Os que fazem tais coisas não terão o reino dos céus. Quer dizer, isto é cego guiando cego. Que tipo de pessoa vai gerar? Pessoas mundanas, carnais, sensuais. Pessoas que não vencem o sexo fora do casamento. Pessoas que não vencem o mundanismo. Pessoas que não vencem o pecado. Isto é gerar mornos. Os mornos o Pai vomitará. Então, essa religião humana gera bastardos. Mas eu e você que estamos ouvindo essa palavra, vamos ouvir o conselho do Senhor, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam frutíferos. Essa foi a primeira palavra que o homem ouviu de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, ele disse, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Né? E a primeira palavra que Adão ouviu, a primeira palavra, sejam fecundos, sejam frutíferos. Amém? E eu digo para você, haja fruto na sua vida. Fruto que glorifica o Senhor.
Como diz em João 15:8, nisto meu Pai glorificado, em que vocês deem muito